da vida, dos valores, da situação, sabem estar na vida. E você depois ouve coisas que você fica mesmo assim, Jesus é um mito. É. Porque uma pessoa fica assim, não espera a vida daquela pessoa sábia. Jesus é um mito, não é? Ou é doutrina de homens, não é? Jesus é uma lenda. Mas sabe uma coisa? Eu sei que Jesus é verdadeiro. E certamente você também sabe. Amém? E que Ele nos ama. E o nosso Jesus não é um Jesus fraquinho, sem poder, menino da mamã, sempre nos bracinhos da mamã, dependente da mãezinha. Não! Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Ele é todo poderoso. Aleluia! O Jesus da Bíblia, que é o nosso Jesus, é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Verbo que se fez humanidade, Verbo em forma de Deus, fez humanidade, nascendo de uma virgem, para vir salvar o que se tinha perdido. Ele é o Senhor. Nós conhecemos aquela escritura tão bem, João 3,16, de trás para frente, frente para trás. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele amou o mundo de tal maneira, com tanta intensidade, não hesitou dar o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Uau, medita um pouco nisso. E, portanto, em Atos 4, versículo 12, aqui o Dr. Lucas foi o homem que Deus usou para escrever Atos. Lucas diz lá em 4:12, e, portanto, em nenhum outro há salvação, porque não há nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. Ele é o Senhor, amém? Também Jesus nos alertou que nos últimos dias, que são dias que estamos a viver hoje também, mas vamos ler da Bíblia. Ele nos alertou que havia de haver outros Jesuses, outras coisas, outras ideias sobre Jesus. Mateus 24, 23 a 27 diz assim: então, se algum homem vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis. Porque hão de surgir falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais. Olha aí, eles vão fazer milagres. Farão tão grandes sinais e maravilhas, que se possível fora, enganariam até os eleitos. Algum eleito aqui? Nós somos de Cristo. Íamos logo na conversa. Eis que de antemão vos tenho dito, ele nos avisa. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no esconderijo secreto, não acrediteis. Olha aí. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Nós vamos notá-lo. Nós vamos vê-lo. Ele vem com grande glória. E por isso mesmo, o Espírito Santo também usou o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo para falar nesse contexto dos falsos cristos, dos falsos profetas, etc. 2 de Pedro 2, 1 a 3 só, diz assim: Senhor, nós queremos conhecer-te cada vez mais e melhor, Pai. 2 de Pedro, aí está. Mas também houve falsos profetas entre o povo, assim como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias condenáveis, e até mesmo negando o Senhor que os comprou, trazendo sobre si repentina destruição. É muito forte. E muitos seguirão as suas maneiras perniciosas, pelas quais o caminho da verdade será blasfemado. Já está sendo, infelizmente. E através da cobiça, eles vão usar Deus para fazer dinheiro. Através da cobiça, eles farão mercadoria de vós, com falsas palavras, sobre os quais o julgamento não tardará e a sua perdição não adormece.
Oh, meu Deus. Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno e os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o julgamento, e não poupou o mundo antigo, mas salvou Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, trazendo o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Já estamos a ler mais, mas... E transformando a cidade de Sodoma e Gomorra em cinzas, condenou-as com a destruição, tornando-as um exemplo para os que posteriormente vivessem como ímpios. E por aí vai. E Senhor, e livrou o justo, Ló. Uma história... Vou dizer que a justiça de Deus, a verdade de Deus. Pessoas abusaram, mas Deus interveio a favor deles e castigou os que abusaram. Deus é santo. Deus não é um palhaço qualquer que está ali a luz, atrás de uma nuvem. Ele é o Senhor soberano. Amém? O apóstolo Paulo diz assim, 2 Coríntios 11, versículos 3 a 6. 2 Coríntios 11, 3 a 6. Mas eu temo que de algum modo, assim como a serpente enganou a Eva com a sua subtileza, que as suas mentes sejam corrompidas. Mentes corrompidas. Lembras dessa palavra? Corrompidas. Da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito Santo, não é? Que não recebestes, ou outro Evangelho que não aceitastes, vós o podeis suportar. Porque suponho que em nada fui inferior àqueles super apóstolos. Oh, meu Deus do céu. Não é? Mas embora eu seja rude no discurso, contudo não sou no conhecimento. Mas nos temos feito conhecidos totalmente entre vós em todas as causas. E depois salta cá para baixo, Paulo, versículos 12 até 15. Mas o que eu faço, o farei, para que eu possa cortar a ocasião aos que desejam a ocasião. No que eles se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais são falsos apóstolos, obreiros enganosos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Portanto, não é grande coisa se os seus ministros, Satanás, né? São também transformados em ministros da justiça, cujo fim será conforme as suas obras. Irmãos, são advertências que a palavra de Deus nos dá, o Senhor Jesus nos dá, amém? E esse Jesus é o Filho de Deus que veio para nos salvar, aleluia. Ele não é apenas um homem bom que andou na terra há 2000 anos atrás e andou a deambular pela Galileia, pela Judeia, Samaria e outros lugares, não é? O nosso Jesus é o Filho de Deus, é o Senhor, é a palavra, é o verbo, amém? E a Ele toda a honra e toda a glória lhe sejam dadas. Ele é o Senhor Jesus. Na igreja, ou deixa-me dizer, nesta igreja, é esse Jesus que adoramos, que glorificamos, que servimos. Não vamos por outro Jesus para agradar as pessoas. Esse é o nosso Jesus. Essa é a verdade, é aqui que nós vamos ficar se nós quisermos ficar. Se não quiser ficar, paciência. É por aqui o caminho e é por aqui que nós vamos. Amém? Com o Senhor Jesus. E aleluia. E esse Jesus é imutável, não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Lá em Hebreus 13, versículo 8, diz isso. Então, ele não muda. Irmãos, e você basta nós vermos as notícias, olharmos à nossa volta. Olha só o calor, estamos a sentir fogos aí nas florestas, não sei o quê. Do outro lado, chuvas torrenciais. Se não morrem de uma maneira, morrem de outra, não é? E a própria alimentação mata-nos. É plásticos, é coisas nas comidas que a gente nem sabe, não é? E, enfim, esse mundo está moribundo. Esse mundo está moribundo, não é? Em muitos aspectos. E precisa, mais do que nunca, precisa de Jesus. E não apenas os incrédulos que ainda não têm Jesus, que precisam dele, mas também nós crentes precisamos dele, do Senhor Jesus.
Amém? Nós, os fiéis, precisamos saber que Jesus está no nosso meio e que Ele nos ama. Senhor, quando nós damos graças a Deus pela comida, Senhor, santifica assim essa comida, vamos comer. É para nosso bem ou não? E nós também reconhecemos o favor de Deus, termos comida, não é? E é bom nós termos Jesus conosco, no seio familiar, em nossas vidas, etc, etc. Mas também Jesus quer que outras pessoas, outras famílias que ainda não o conheçam, o venham a conhecer. Eis a razão da grande comissão. A grande comissão que o Senhor nos deu não foi uma boa ideia, uma opinião, não é? Foi uma ordem. O Senhor deu-nos uma ordem. Ele ordenou a sua igreja, Mateus 28, 18 a 20. Ele deu a ordem, ele diz lá assim, ide por todo o mundo, né? Mateus 28. E Jesus veio e lhes falou, foi-me dado todo o poder, todo o poder, aonde? No céu e também na terra. Portanto, ide, é uma ordem, ide, ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco sempre, até o fim do mundo. Amém. E Ele está aqui hoje, na pessoa do Espírito Santo. Ele está aqui, o Senhor. Então, vamos cumprir com o seu mandamento, vamos ficar fiéis a Ele. E o mundo precisa mesmo. Mas o mundo não é crer para ver. O mundo é ver para crer, não é? Então eles precisam de ver milagres, precisam de ver testemunhos, precisam ver em nossas vidas algo diferente. Amém? Senão não passamos uma cambada de religiosos. E a religião não salva ninguém. Temos de mostrar a diferença, que Jesus habita, o seu Espírito habita em nós. Nós nascemos de novo porque aceitamos o convite de Jesus. E somos seus filhos, seu povo. O mundo precisa de experimentar Jesus. E Jesus, o Senhor nosso Deus, destinou que durante a igreja, a era da igreja, quem vai pregar o evangelho são homens, não são os anjos. Não é? Como aquele homem lá na Cesareia, homem santo, romano, centurião romano. Homem bom, dava muitas esmolas, cuidava das pessoas e temente a Deus. E ele um dia queria que pregasse Jesus. Os anjos disseram, vai chamar Pedro. Por que os anjos não pregaram? Eles estavam ali, podiam pregar o evangelho. Não vai chamar Pedro. Porque foi assim que Deus decretou. Na igreja, quem prega são os homens. Aqueles nascidos de novo, transformados pelo poder do Espírito, na palavra de Deus. Esses vão levar a mensagem de Deus. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Nós. Então, amados, e as pessoas precisam olhar para nós, em nossas vidas. Nós temos que fazer escolhas sábias, nós temos que andar de forma sábia, intensa no Senhor, amém? Vitorioso, que as pessoas possam ver em nós como aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Somos mais que vencedores. Somos mais que vitoriosos, amém? Aleluia. Por meio daquele que os amou, que é Jesus. As pessoas precisam ver isso em nós. Então, para isso acontecer em nossas vidas, nós temos que ser fiéis a Ele. Não um dia amém, outro dia ai de mim. Amém, Senhor, glória a Deus, aleluia, estou aqui. Outro dia, ai de mim, Senhor. Não, vamos crer em Jesus, amém? Vamos caminhar com o Senhor. E, sobretudo, reconhecê-lo em nossas vidas. Não é? Aleluia. Olha aí, João 21, 1 a 14. É tão interessante essa. Eu até nem vou pegar muito, vou pegar uns pontos dessa passagem. Depois dessas coisas, mostrou-se Jesus ele ressuscitou, etc. Né? Depois dessas coisas todas, mostrou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E mostrou-se do seguinte modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Nataniel de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu, João e André.
e os outros dois dos seus discípulos. E disse Simão Pedro: pessoal, eu vou pescar. Vou pescar. Disseram eles: nós vamos contigo. E eles saíram, imediatamente entraram no barco e naquela noite nada pescar, não pegaram nada. Mas vindo de manhã, Jesus ficou na praia. Os discípulos não sabiam que era Jesus. Meu Deus. Ok, vamos continuar a ler. Então disse Jesus: filhos, tendes algum alimento? E eles responderam: não, é muita fominha. E ele lhes disse: lançai a rede do outro lado direito do barco e achareis. Lançaram-no, portanto, e eles não eram capazes de puxá-la por causa da quantidade de peixes. 153 grandes peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, ou seja, João, disse a Pedro: é o Senhor, é o Senhor. Olha, Pedro. Ora, quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se da sua capa de pescador, porque tinha tirado, estava a trabalhar, não é? Estava despido dessa capa. Lançou-se ao mar. Ele não se preocupava que chegasse a mar. Ele lançou-se ao mar, foi ter com o Senhor. E Pedro era assim. E os outros discípulos vieram no pequeno barco, porque não estavam distantes da terra, senão cerca de 200 côvados, 100 metros, arrastando a rede com os peixes. E logo que vieram para a terra, eles viram ali brasas e um peixe posto em cima delas e pão. E disse Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Assem aí mais peixe. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153. Interessante esse número. 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Sabiam dentro de si que era o Senhor. Não é? Chegou, pois, Jesus e pegou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. Foi esta a terceira vez que Jesus mostrou-se aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Amém? Então, eles não se aperceberam. Jesus estava na margem, naquela madrugada nebulosa, escura, estava na margem a falar com eles e eles não se aperceberam que era o Senhor. E não se aperceberam que era o Mestre. Só depois, quando o Senhor começou a dar sinais, é que eles começaram a compreender quem era Ele. Como foi então que João reconheceu o Senhor Jesus? Não é? Ele disse logo para Pedro: é o Senhor. Não é? Porque os apóstolos estavam num barco, estavam a pescar, não pescaram nada toda a noite, lançaram a rede, não apanharam nada. Mas sabe uma coisa, irmãos? Quando você tem intimidade com Jesus, quando você passa tempo com Ele, na palavra e em oração, e Ele, de repente, surge a sua presença, você sente, você sabe, Ele está aí. Mesmo que não veja com esses olhos, você sente a sua presença, porque a sua presença é uma presença majestosa, eletrizante do ar, não é? No ambiente em que você está. Você sente o Senhor ali assim, a sua glória, a sua autoridade. Uau! Ele está ali, Senhor. E nós vamos ao chão, vamos em louvor ao Senhor. Sabe, durante 3 anos atrás, Jesus tinha feito o mesmo. Lá em Lucas 5, Jesus tinha feito o mesmo com os discípulos, que também trabalharam toda a noite sem pescar coisa nenhuma. E depois também o Senhor disse, Lucas 5, 4, 5 e 6. Lucas 5, 4, 5 e 6 assim. Vamos ler. 3 anos atrás desse acontecimento. Lucas 5, 3, 4 e 5. E ele entrou em um dos barcos que era de Simão e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra. Sentando-se, ensinava do barco a multidão. Não, Lucas 5, 4, 5 e 6. Ok. E ele entrou no 4. Pronto. E quando ele terminou de falar, disse João: velejai para o profundo e lançai as redes para o arrastão. Ou seja,
tornai ao alto mar, lancem as redes. Essa tradução está assim, versículo 6. Aí respondendo, Simão disse, nessa tua ordem eu vou lançar. E assim fez. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixe e a rede se rompia. Continuar a ler. E eles acenaram aos seus companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Essa igreja está cheia de gente, mas é só para mim, não dou a ninguém. E os outros? Vou chamar para nos ajudar, não é? Para sermos mais eficazes. Ah, não é? Ah, eu que sei. Isso não é o Espírito de Cristo, coisa nenhuma. Então, Jesus mandou lançar a rede, e eles lançaram a rede outra vez e pescaram muito peixe, de tal maneira que as redes quase se rompiam. E do fundo do coração, hoje em dia, Deus deseja que as pessoas o conheçam, amém? Que o aceitem com quem Ele é na verdade, Senhor e Salvador, amém? Segundo membro da divindade santíssima de Deus. E reconheçam nas noites mais escuras. Às vezes nós estamos tão preocupados, nas noites escuras da nossa vida. Jesus passa assim ao lado, estou aqui, filho, estou aqui, filha. A gente nem vê que ele está lá. Ficamos na nossa. Nós temos que saber reconhecer o Senhor, amém? Oséias 4, versículo 6 diz que o Senhor diz, eis que o meu povo está sendo arruinado porque lhe falta o conhecimento da palavra. Não é? Porquanto fostes negligentes no ensino, eu, o Senhor, também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejais sacerdotes diante de mim, visto que vos esqueceste da Torá, da lei, do teu Elohim, Deus, eis que eu também ignorarei vossos filhos. Olha só, temos que segurar, agarrarmos a palavra, vivermos a palavra, permanecermos na palavra, louvar o Senhor, amém? Aprender dele. E tanto mais que eles viram os sinais de maravilhas durante 3 anos e pouco. Viram Jesus operar sinais e maravilhas, viram o poder de Deus através de Jesus, viram coisas tremendas, viram Deus acalmar tempestades e tormentas, etc. Coisas tremendas que Jesus fez, não é? E um dia eles iam no barco, Deus diz, olha, ide para o outro lado, eu já vou ter convosco. Fico aqui em oração com o Pai, eu já vou ter convosco. Peguem o barco e vão-se embora. E eles pegaram no barco e lá no mar levantou-se uma tempestade, não é? E Jesus veio caminhar sobre as águas. Lá em Mateus 14, ele veio caminhar sobre as águas. E quando eles viram Jesus caminhar sobre as águas, não o reconheceram. Andaram com eles há tanto tempo, viram os sinais maravilhas que o Senhor operou, o poder do Senhor, conhecem o Senhor, mas não o reconheceram. Olha aí, Mateus 14, 26. Olha só que, meu Deus. Quando os discípulos viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram, é um fantasma! E gritaram de medo. Por quê? Porque não estavam ligados ao Senhor. Naquela altura não estavam mesmo. Naquela altura queriam ver o que ele ia fazer, o que ia sair dali. Até eles serem cheios com o Espírito Santo. Aí eles começaram a funcionar como Jesus queria. É aquilo que eu tenho dito, amados. Nós devemos saber reconhecer Jesus. Isso nada tem a ver com religiosidade. Isso tem a ver com comunhão com Ele, com caminharmos com Ele, com termos relacionamento com Ele, abrirmos nosso coração a Ele, etc, etc. Amém? E nós vamos caminhando com o Senhor segundo a Sua palavra, aprendendo a Sua palavra. É como eu digo, se o Senhor andasse aí na rua, nos centros comerciais, hoje, uma t-shirt, calças de ganga leves, sapatilhas Nike, óculos de sol Ray-Ban, ele passava assim ao lado das pessoas, as pessoas nem sabiam que era Jesus. Não o reconheceriam. Mas você e eu, porque temos estado aos seus pés, nós vamos sentir a sua presença. Nós vamos abraçar a Ele. Amém? Nós vamos abraçar, nós vamos conhecer, nós conhecemos o Senhor. Mas a religião não conhece o Jesus da Bíblia. É um outro Jesus. Impotente, dependente da mãe, e por aí vai, não é? Mas o Senhor Jesus diz, a Bíblia diz que Jesus é o ungido de Deus, é o Messias. Amém?
Jesus foi, é e sempre será o operador de milagres, de sinais e maravilhas nas nossas vidas. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele faz milagres hoje. Ele opera hoje. E nosso Jesus, deixa-me dizer, não anda cabisbaixo, desculpem-me o termo, chateado da vida, nada corre bem para ele, nunca nada dá certo, anda aí, uma cara de 6 horas, cara de poucos amigos. Pelo contrário, Jesus é poderoso. Jesus é o príncipe da paz. Ele tem paz como ninguém mais tem. Amém? Ele é Deus. Tem sentido de amor, é alegre, é omnipotente. Tanto assim que o Espírito Santo apenas abençoa as minhas e as suas palavras quando nós falamos a palavra de Deus e agimos em fé. Amém? E as coisas acontecem, porque a palavra de Deus jamais voltará para ele vazia. O Espírito Santo está ali para cumprir em nome de Jesus. E esse é o verdadeiro Jesus que nós devemos experimentar em nossas vidas. E além dele não há outro nome em quem haja salvação. Ele é o Senhor. Então ele pagou o preço. Aleluia. Ele ressuscitou no 3º dia. Ele está vivo e cheio de glória. Ele é o Senhor. Ai, mas as coisas não andam bem, as pessoas não querem saber de Deus. Você acha que Deus está preocupado com isso? Você acha? Nada, zero. Eu deixo escolher. É assim que eles querem, mas lá na frente vamos fazer contas, não é? Não soma nada. E Ele é o Senhor da glória, e quer que todos os homens ouçam as boas novas e venham à salvação. E há quem diga assim, mas como é que se pode chamar boas novas? Há algo que aconteceu há 2000 anos atrás. Já não são boas novas. Agora é história, passou a história. Seria a história se Jesus estivesse morto, mas ele está vivo ou não? Ele é eterno, ele continua vivo. Ele ressuscitou, ele vive hoje. E ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Logo as boas novas são para hoje também. Bendito seja o nome do Senhor. Olha, há um grande homem, muito respeitado na Alemanha. É um filósofo muito, muito respeitado, um senhor muito digno. Temente a Deus, não é? Immanuel Kant é o nome dele, Immanuel Kant. Um grande, grande filósofo alemão. E um dia ele fez um comentário sobre a Bíblia e ficou registado. Um dos seus comentários que vai ficar registado para sempre. Aquilo que Immanuel Kant disse. A existência da Bíblia, olha aí, é a maior bênção que a humanidade podia ter experimentado e não quer. Olha aí. Immanuel Kant, grande homem. E o Espírito Santo gera o seu poder na palavra de Deus. Gera o seu poder na palavra de Deus. E é por isso que nós, você e eu, temos de permanecer na palavra, temos de encher da palavra, temos de declarar a palavra, temos de crer na palavra. Porque o poder de Deus é gerado na palavra, não na minha ou na sua, na palavra de Deus. Que nós falamos, que nós acreditamos, que nós vivemos. Deus faz as coisas. Então, essa unção do Espírito, o Espírito Santo é omnipotente, né? Super poderoso. Ele tem uma unção poderosa. E quando essa unção do Espírito se mistura com o Evangelho de Cristo, o resultado dali, amados, é a energia divina, que vem do grego, palavra original grega, energemata, que significa fogo de Deus. Fogo de Deus. Quando a unção do Espírito e a palavra se juntam, nós concordamos, as coisas acontecem, irmãos. Amém? Energemata, fogo de Deus. E quando esse fogo de Deus se manifesta, meu Deus, os resultados são sinais e maravilhas, milagres. O que é um milagre? Hoje fala-se muito em milagre, milagre, milagre. O que é um milagre? O milagre é uma intervenção sobrenatural sobre o curso natural das coisas. É uma intervenção sobrenatural de Deus sobre o curso natural das coisas. Então, este fogo de Deus,
acontece para o bem dos homens, mas é para a glória, Senhor, para testemunho, que o Senhor ama, que o Senhor é o poderoso, Deus Todo-Poderoso, amém? E ele diz, independentemente das traduções, o meu problema com as Bíblias portuguesas são as traduções. E em Lucas, vou ler duas traduções diferentes, duas versões diferentes. Uma versão diz lá em Lucas 12, 49. Diz lá em 12, 49. Ok. Eu vim para trazer fogo sobre a terra e como gostaria que já estivesse em chamas. Outra tradução desse mesmo versículo diz: vim lançar fogo na terra e que mais quero se já está aceso? Qual é que nós vamos aceitar? Eu vou aceitar aquela que já está aceso. O que mais quero? O fogo de Deus já está aceso na terra. Amém? Então, aleluia. Deus está a preparar o seu grande final deste planeta com muita excelência. Se vocês ainda não viram nada, pode ser esses shows fantásticos que eles fazem por aí, que as pessoas ficam boca aberta a olhar para esses shows e coisas. Vocês vão ver o show dos shows. Deus está a preparar o seu grande final, não é? Está a preparar com o seu poder. Então, e nós confirmamos tudo isto porque Jesus também nos falou disso na sua palavra. Aleluia. Ele diz que nós já lemos isso a semana passada, e já lemos, parece que também já lemos há bocado, que eles dizem que essas coisas vão acontecer, rumores de guerras, terremotos, sabem esse versículo lá de Mateus 24, tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim, E este evangelho do reino vai ser pregado por todo o mundo habitado, como testemunho de toda, não é até que todos os homens aceitem Jesus, é até que o evangelho seja pregado por todo o mundo habitado, toda a gente tem ouvido falar do evangelho, então virá o fim. Aleluia. Há uma pessoa que eu sigo muito, que eu aprendo muito com ele, que é uma pessoa que está aqui muito próximo do meu coração, um homem muito, muito temente a Deus, ama Jesus como, meu Deus, um homem muito respeitado na Inglaterra. Ele nasceu na Irlanda do Norte, que faz parte da Inglaterra, e o professor John Lennox. Eu até acredito, se você for a Wikipédia ou se for ao Google, coisa assim, de certeza que ele aparece lá e fala sobre ele. John Lennox já está uma certa idade avançada, ele é catedrático, é matemático do topo no mundo, um dos melhores matemáticos do mundo. Ele é filósofo da ciência, ele é apologista cristão, ou seja, ele fala de Cristo lá no meio dos catedráticos ateus todos que não acreditam em Deus. Ele prova por A mais C e B a existência de Deus, o amor de Jesus por eles e quer que eles venham à salvação. É um homem tremendo, um homem com muita experiência, amém, de vida com Jesus. Além do mais, ele também é professor emérito de matemática na Universidade de Oxford. Outras também, mas principalmente Oxford, na Inglaterra. E no outro dia estava a ler um livro dele e ele diz que hoje em dia fala-se muito na inteligência artificial. E ele diz então que os inventores, os cientistas dessa coisa, dessa inteligência artificial, já estão a começar a falar num sistema de transhumanismo. Transhumanismo. E o que é isso, transhumanismo? Ou seja, a ideia de transhumanismo é, com as técnicas desses cientistas, com a inteligência artificial, os homens serem ainda mais inteligentes e mais poderosos, não é? E vão além do humanismo. Isso é a história do inimigo desde o jardim. Nós vamos ver, não é? Eu constatei isso, meu Deus, isso vem desde o jardim, Senhor. Essa coisa, né? Eles dizem que no futuro próximo, o cérebro mecânico, olha só, o cérebro mecânico vai ultrapassar as faculdades do cérebro orgânico. Vamos ver aí, umas máquinas vão ser mais inteligentes que nós e coisas, não é? E meio homem, meio máquina e coisas assim. Porque a ideia é conseguir uma fusão entre o humanismo e máquinas.
para criar uma raça melhor, superior. Isso já vem de Gênesis, essa história, não é? Alguém transhumano, ser superior ao homem criado por Deus. É verdade. E esse homem, certamente, como cientista que é, ele sabe o que fala. O transhumanismo, dentro de pouco tempo, vai tornar vai poder tornar um ser humano num super-humano. Não é? Um super-humano. E super inteligente, com mais propriedades que nós humanos, e muito mais disso e muito mais daquilo, e por aí vai. Há um israelita, cientista, que ele escreveu um livro. O nome desse israelita é Yuval Noah Harari. Ele escreveu um livro, já deve estar nas bancas, aqui também. Homo Deus, o Homem Deus, é o título do livro. O Homem Deus. Aleluia. Então, e ele escreve nesse livro, e também John Lennox, professor John Lennox, ele também fala disso, que a intenção de Satanás foi sempre usar o homem criado por Deus, afastá-lo de Deus e torná-lo ainda melhor. Na ótica dele, Satanás, e do homem. Então, como é que ele quer fazer isso? Vamos ver. Gênesis 3, versículos 3 a 5. Lá com Eva e a serpente lá no jardim, então, a ter uma conversa. E então, ele, o que é que Deus disse? Eva, o que é que Deus te disse? E ela começa a explicar. Diz, do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher, certamente não morrerão. Não vais morrer nada, história. Não vais nada morrer. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então os vossos olhos serão abertos. E vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Então isso vem desde lá atrás. Essa coisa de querer ser como Deus ou deuses. Os homens têm isso, irmãos. E se calhar de forma subtis, nós nem sequer pensamos nisso, mas é. Vamos ver. Aleluia. Meu Pai. Também nós já lemos, mas o apóstolo Paulo também nos alertou, lá em 2 Coríntios 11, 3 e 4 só. Ele diz, pelo Espírito Santo, ele escreveu, diz, mas eu temo que de algum modo, assim como a serpente enganou a Eva com a sua sutileza, que as suas mentes sejam corrompidas. As pessoas deixam que as suas mentes fiquem corrompidas. Amém? Da simplicidade que há em Cristo. 4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste da nossa parte, ou outro Evangelho que não aceitaste, vós o podeis suportar. Até dão razão, se calhar. Não é? Olha aí. Meu Deus. Esse grande homem, esse homem mais rico do mundo, Elon Musk, ele está na sua organização com os seus cientistas de inteligência artificial e coisas, né? Ele diz que eles estão a preparar chips para pôr na mente das pessoas, chip para ligar ao cérebro das pessoas, não é? E que esse chip vai igualar as obras de Jesus. Os cegos vão passar a ver, os surdos vão passar a ouvir, os mudos vão passar a falar, os paralíticos vão passar a andar. Ou seja, para que Jesus então? Olha só, isso vem lá do jardim, deuses, homens deuses, né? Desde o jardim do Éden, Satanás sempre incutiu na mente das pessoas, dos homens, a ideia de que eles, se quiserem, podem ser deuses. Podem ser adorados, venerados como deuses, e vocês já vão ver. E, por isso, quem hoje em dia precisa de Deus? Para nada, mano. Não é?
Nós vemos isto, basta você conhecer a história da humanidade, você vai ver, eu vou dar alguns exemplos, são muitos mais, mas alguns exemplos. Os faraós do Egito, os reis do Egito, eles diziam que, além de serem reis do Egito, faraós do Egito, eram deuses, ou não? Eram adorados, venerados como deuses no Egito, os faraós. E nós sabemos que também os antigos imperadores babilônicos, uma das coisas que eles se preocupavam em passar ao povo é que eles são deuses. São deuses. Isso vem de onde? Da serpente, irmãos. Eles são deuses, não é? Os imperadores romanos são imperadores, mas também são deuses. Lá da mitologia romana. Eles também são deuses. Há aí um indivíduo que certa pessoa é nomeada, e assim que é nomeada, fica infalível. Não é? E há reuniões importantes, pessoas muito importantes, toda a gente tem que vir vestido de preto, só ela que pode andar de branco. Um Deus, quando é pequeno. Olha só. Hoje estamos a ver o Mundial do futebol. Veja quantas pessoas têm deuses no futebol. São deuses! Eles fazem isso para Jesus? Eles fazem isso para Deus? Qualquer. Mas estão dispostos a passar calor, a passar tempestades para verem não sei o quê. É um Deus. Deuses. E esse escritor, na ótica desse escritor Harari, israelita, ele diz que o século XXI tem, sobretudo, 2 propósitos muito importantes, esse século. Número 1, eles querem resolver essa questão da morte física. Eles querem chegar ao ponto que o homem possa viver eternamente, para sempre, que não morra. Mas o salário do pecado é o quê? Então eles querem que as pessoas vivam sempre. E por isso, essa coisa da vida eterna com Jesus, Jesus vai vir buscar a sua igreja, já não é preciso, já não é para os nossos dias. Eles já estão a tratar disso, da vida eterna. Não é? E esse meio de Jesus já é só para atrasadinhos. O segundo propósito é aumentar o gozo, o prazer de vida nesses, não sei como vou chamar, essas coisas transhumanas. Aumentar a boa vivência, a qualidade de vida, o prazer da vida, o gozo da vida. Né? Eles querem fazer isso através de engenharias, de transplantes e coisas. E ignorando totalmente o facto de que o homem foi criado por Deus e foi criado um ser moral à imagem e semelhança de Deus. Esse Deus que eles negam, não é? Eles esquecem disso, mas também não querem saber disso. Portanto, amados, perante todas essas razões, nós já percebemos, nós vemos a razão porque Deus planeou como Ele planeou desde a fundação do mundo, porque Ele já sabia o que ia acontecer, já sabia o que é que os homens iam fazer, sabia o que é que o inimigo ia fazer. Ele planeou o seu plano, igreja, arrebatamento, tribulação, e por aí vai. Anticristo, todas, eles vão fazer um esforço, mas o Senhor vai dominá-los ou não. Batalha de Armagedão, o Senhor não se surpreende com nada. Ele sabe. Amém? Por estamos a viver nesses dias modernos, com tanta tecnologia, tanta ciência, não significa que Deus deixou de ser Deus. Vamos continuar com Ele. É a minha escolha. Eu vou caminhar com o Senhor. Deus é Deus, e como tal, a intenção do Senhor é conservar a sua criação da forma original como Ele a criou, sem pecado. Por isso Jesus também morreu na cruz, para que um dia nós possamos estar eternamente com Ele. Aleluia! Bendito seja o nome de... Por isso mesmo, a razão fortíssima porque Ele nos ordenou, a nós, Igreja de Cristo, Ele ordenou-nos, eu vou ler mais uma vez, mas desta vez Marcos 16, 15 a 16.
O Senhor ordenou, é uma ordem, não é uma opinião, não é um pedido, é uma ordem. E Ele disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. 16. Quem crer e for batizado será salvo. Não digam que não é preciso ser salvo. É sim. Mas quem não crer será condenado. Aleluia. E este é o mandamento do Senhor. Infelizmente, quantas pessoas aceitam Jesus? Irmãos, isso acontece em todo o mundo. Andam com Jesus, amém, glória a Deus, Jesus, já está, chega o momento, deixa de andar com o Senhor. Já tem outros interesses. É como se o inimigo estivesse a puxar. Epá, tu podes ser um Deus. Tu podes ser um Deus, de pequeno, de menino. Tu podes ser mais do que és. Anda, faz assim. A ideia é tirar as pessoas do caminho da verdade para dominar as nossas almas. O Senhor me dê forças para resistir a essas coisas. Eu quero caminhar até o fim com o Senhor Jesus. E então o inimigo vem com essas coisas, né? Olha, já não é preciso mais a Bíblia, agora tem essa tecnologia, tem essa coisa, tem esse estudo, tem... faz assim, faz... Jesus para quê? Igreja para quê? Porque a igreja é eterna. Não é? As palavras, céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor jamais passará. Eu quero ficar onde está a eternidade abençoada por Deus. Eu vou ficar lá. Amém. Dói às vezes, e muitas vezes dói, mas vamos ficar firmes. Amém? Em nome de Jesus. É assim. O Evangelho de Cristo, como nós vimos, é um ultimato. É um ultimato do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Eu vejo, irmãos, eu tenho visto através dos anos, temos tido pessoas, eu até estou a ver as caras deles, todos alegres a louvarem a Deus, fazerem parte do grupo de louvor e não sei o quê, tiraram o curso na universidade, foram-se. Que fique gravado, porque eles não estão a mentir, isso é verdade. De repente, acharam-se deuses. Já não me serve mais essa vida atrasada com Jesus. Isso não, já não para mim. Eu agora sou sofisticado. Sofisticado em quê? Nós precisamos ser firmes no Senhor Jesus. Amém, queridos? Olha só. Deus pôs-me essa palavra uma noite no meu coração. Esse calor que a gente não consegue dormir. Ó Senhor, já que eu não consigo dormir, fala comigo, Pai. Eu vou escrevendo. E Atos 17, versículos 30 a 31. Eu já estou a terminar. Diz assim a palavra. Mas Deus fechou os olhos para os tempos de tal ignorância. E agora ordena a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Porque Ele tem determinado um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que Ele ordenou. E disso deu certeza a todos os homens, ressuscitando dos mortos. Um dia vai haver ranger de dentes. Eu não quero estar lá. Eu não quero estar lá. Meu Deus, eu quero me livrar disso. Coisa terrível é cair nas mãos do Senhor, não é? Jesus é o Filho de Deus. Ele é ungido do Senhor. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não muda. Ele é Deus. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Senhor e Salvador. Ele é o Rei dos Reis. Aleluia. Ele está, não diria ansioso, mas ele está com forte desejo de vir nos buscar, irmãos. Porque Ele quer-nos junto a Ele. Ele ama os seus filhos, os seus filhotes. Ele ama-nos. Além do mais, como nós lemos ali, Ele vai ser o justo juiz naquele dia em que vai haver ranger de dentes. Pai amado, Senhor, neste mundo, Pai, cheio de influências, tudo à volta do cérebro, para nos atrair
para nos tirar dos teus planos, das tuas ideias, dos teus propósitos para nossas vidas, Senhor. Muita coisa, muita pressão, Senhor amado, mas que todos nós aqui possamos ficar firmes naquilo que nós acreditamos da tua palavra, firmes e sermos guiados firmemente pelo Espírito Santo, submetendo-nos a Ele, obedecendo-nos a Ele, doa o que doer, Senhor. Queremos ficar firmes contigo, porque, Senhor, ansiamos aquele dia em que tu nos abraçarás e nos dirás: bem está, meu bom e fiel servo. Aleluia! Entra para o gozo do teu Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Ali começa a vida. Ali começa a vida. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor.